Queridos e amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Dando continuidade, depois de um período de ausência, ao ensinamento das lições da Escola Bíblica Dominical, de antemão nós queremos te convidar, a partir do dia 2 de janeiro do ano que se inicia, primeiro domingo do ano, a aprender juntamente conosco na maior escola teológica do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Estas escolas são realizadas todo domingo pela manhã, em todas as igrejas Assembleia de Deus do Brasil. Por certo, há outras escolas que são realizadas em outras denominações, também aos domingos. Mas nós iremos tratar especificamente da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus no Brasil. E há também algumas cidades que, por conta de circunstâncias local, elas são realizadas no sábado à noite. E já tomei até conhecimento que há outras cidades em que as escolas também são realizadas durante o período, os dias da semana, melhor dizendo. E nós estaremos, a partir do primeiro domingo do ano em que se inicia, no dia 2 de janeiro de 2022, aprendendo esta lição, que tem por comentarista o pastor Douglas Batista, da Assembleia de Deus Missão, no Distrito Federal. Pastor este que é doutor em Teologia Sistemática e mestre em Teologia do Novo Testamento. E a CPAD achou por bem iniciar o ano de 2022 tratando sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante, infalível Palavra de Deus. Esta lição, por certo, irá nos abençoar a partir do seu início até a última lição do trimestre. Acredito que é um curso em Bíblia, onde nós estaremos durante esse trimestre aprendendo de forma específica a usar a Bíblia, a entender a Bíblia, a saber quando a Bíblia de fato está se dirigindo especificamente a mim, quando a Bíblia em sua palavra está se dirigindo ao povo, às lideranças. Então, eu quero te convidar, a partir do dia 2 de janeiro, começar a aprender a primeira lição, que tem por título a autoridade da Bíblia. Depois virá a segunda lição, que tem por título a inspiração divina da Bíblia. A terceira, a inerrância da Bíblia. A quarta, a estrutura da Bíblia. A quinta, como ler as Escrituras. Sexta, a Bíblia como um guia para a vida. A sétima, a Bíblia transforma as pessoas. Oitava, a lei e o Evangelho revelam a Jesus. A nona, as histórias e as poesias falam ao coração. A décima, as profecias despertam e trazem esperança. A 11ª, Lucas, Atos, modelo pentecostal para hoje. 12ª, as epístolas instruem e formam os cristãos. E a 13ª, a leitura da Bíblia e a educação cristã. Esta lição
ela será durante 3 meses. Inicia-se no dia 2 de janeiro e o seu término dar-se-á no dia 27 de março, no último domingo de março. Eu costumo dizer, amados, que a Bíblia, ela é completa. Isso já é falado, debatido dentro das igrejas, mas é muito comum nós encontrarmos irmãos e irmãs que em seu dia a dia, em seu cotidiano, costumam aproveitar a sua folga e o seu lazer, que é de praxe, que lhe é de direito, assistindo a um bom filme, lendo a um bom livro, não é? E a gente observa que a Bíblia, ela em sua completude dispõe de excelentes histórias que, por certo, se for aprendida por nós, nos enriquecerá, nos trará enriquecimento. E nós, em não valorarmos aquilo que está contido dentro da Bíblia, perdemos. Deixamos de nos estruturar espiritualmente e de tomar conhecimentos de histórias que são contidas na Bíblia, que vai desde da sua Gênesis, da criação do mundo e toda a trajetória humana, até as revelações contidas no livro de Apocalipse. E dentro de todo deste arcabouço de aprendizado, de aprendizagem, a gente observa que a Bíblia contém, por certo, histórias de guerras, histórias de traições, histórias de romance, histórias de derrotas, histórias de vitória, histórias de esperança. Então a Bíblia, ela é completa. O crente que de fato quer ter uma verdadeira comunhão com Deus, ele não perde tempo assistindo ou lendo coisas secundárias, coisas que em todo o seu glamour, podemos assim dizer, em todo o seu enredo, melhor dizendo, nos emociona, nos faz sonhar, né? Nos traz também, por certo, aprendizado, mas se a gente pedir ao Espírito Santo de Deus que nos conduza poderosamente pelas páginas sacrossantas da Bíblia Sagrada, nós haveremos de encontrar dentro desta Bíblia todo o tipo de história necessária para a nossa conduta e vida cristã. Então, nós fizemos assim esta introdução para conclamar os irmãos a querer mais a Bíblia, a amar mais a Bíblia, a buscar mais a Bíblia, a aprender mais da Bíblia. Eu não quero aqui medir, nem julgar, nem apontar, nem acusar. Mas quantos de vocês que nos assistem já leu a Bíblia toda? E quantas vezes leu a Bíblia? E se você parar e refletir a esta minha pergunta, por certo, você vai ver o quanto nós somos falhos
em nossa conduta cristã quando dispomos em nossas mãos da Bíblia Sagrada, onde contém em todos os seus livros, né, histórias deveras preciosas, histórias que nos emocionam tanto quanto o filme que nós assistimos. História que nos faz viajar tanto quanto o livro secular que nós lemos. Sem contar que, a partir do momento que eu me predisponho a ler a Bíblia, eu estou lado a lado com o seu escritor. Estou aprendendo juntamente com ele. E ele vai nos trazendo esclarecimentos necessários, né, para que a gente possa guardar em nossos corações e viver aquilo que está sendo narrado e aprender para não fazermos aquilo que foi feito de errado. Então, queridos, eu quero de antemão te conclamar a partir do dia 2 de janeiro do ano que se inicia, a fazer parte da maior escola teológica do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Amados, a primeira lição tem por texto áureo o Salmo 119, versículo 1, que tem por título, a primeira lição, a autoridade da Bíblia. E o seu texto áureo, o seu texto de ouro diz: bem-aventurados os que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. Só esta leitura já nos dá margem para uma infinitude de aprendizado. Bem-aventurado, feliz os que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. Já há o salmo que diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, Salmo 1, não se detém na roda dos escarnecedores. E a gente vai, dentro deste contexto de aprendizado, entendendo o quanto é bom andar na vontade e na dispensação de Deus. A verdade prática da primeira lição nos diz o seguinte: a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Não há necessidade alguma de o homem buscar outro tipo de aprendizado para ser conduzido à salvação. A Bíblia já é o suficiente. A Bíblia, por si só, já se explica e desmiuça o plano divino de Deus para a salvação do homem. Então, se nós tomarmos isso como verdade prática, ou seja, a verdade que vamos colocar em prática no nosso dia a dia, a gente vai passar a amar mais a Bíblia e, por certo, o que nela está contido. Existe a recomendação das lições, e é comum, a leitura semanal, que tem por título leitura diária de versículos que são acoplados nas lições que serão ensinadas, para que a gente, por certo, leia e se alimente como se fora um pão diário. E esta lição não é diferente, e ela nos recomenda ler na segunda-feira, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, que diz em seu entendimento, na junção dos dois versículos, o seguinte: as Sagradas Escrituras têm origem no próprio Deus. Isso é tão profundo. Isso é tão forte.
que se nós parássemos e observássemos o que as Escrituras quer dizer no que diz respeito a isso, a gente já vai lá para João, onde diz que no princípio era o Verbo. O Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Ou seja, a palavra, a Escritura, tem sua origem no Verbo. E quem é o Verbo? Deus. Essa concatenação de ideias, de ensinamentos, nos traz a entender o quanto é importante a gente querer aprender cotidianamente a Bíblia Sagrada. Na terça-feira, Salmo 19, 1 ao 4, que na junção dos versículos diz o seguinte para a gente: a natureza manifesta a grandeza de Deus ao ser humano. Nós vemos Deus em tudo. A obra de Deus está sendo apresentada desde o seu princípio da criação até os dias atuais. No nosso semelhante, no alvorecer do dia, no anoitecer da tarde, no brilhar das estrelas no céu, no luar, à beira da praia, no cantar do passarinho, no assobiar da melodia. Existe até um hino que diz assim: eu vejo Deus em toda parte, sim, até dentro de mim, eu vejo Deus. Então, nós temos muito que aprender durante todo esse trimestre. E quero te convidar a fazer parte da maior escola teológica do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Quarta-feira, a leitura diária nos recomenda ler João, capítulo 20, versículo 30 e 31, que em sua junção diz: a Bíblia revela a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Né? João, quando estava batizando e avistou Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro que já havia sido prometido e contido nas Escrituras Sagradas, desde de Deuteronômio, desde de Moisés, quando o Senhor disse: eu levantarei um profeta do meio dos teus irmãos, semelhante a mim, semelhante a ti, a eles ouvireis. Quinta-feira, Hebreus 4 e 12. Podemos ouvir a voz de Deus por meio da leitura da Bíblia. Se nós pudéssemos, de fato, parar e meditar só o que diz o Salmo 23. Somente: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Já seria deveras suficiente para a gente dizer: Deus falou comigo. Deus fala comigo, porque Ele diz que Ele cuida de mim. Nas dificuldades, nas tempestades, nas pandemias, nos problemas que surgem da vida. Queridos, vá a uma escola bíblica dominical. Matricule-se. Me permita dizer, crie vergonha. Ser crente há todo tempo. E se quer, vai a uma escola dominical. E se quer, lê um livro bíblico. Sexta-feira. Desculpe a franqueza, né? Mas nós estamos aqui para nos ajudar uns aos outros. E a forma que eu encontro de tentar te ajudar é te instigando a querer fazer parte
da maior escola bíblica teológica do mundo. Sexta-feira, Marcos 13:31. As gerações passam, mas a palavra de Deus permanece inalterada. Lá em Provérbios diz: nasce o sol e põe-se o sol, mas a terra permanece em seu devido lugar, permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Uma outra versão. Sábado, Apocalipse 22:18 e 19. As Sagradas Escrituras transmitem toda a doutrina da salvação. Você quer ser salvo? Leia a Bíblia. Quer ser santo? Pratique o que está na Bíblia. A leitura bíblica em classe está no Salmo 119, versículo 1 ao 8. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor, que é a verdade prática. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Deus não há de condenar ninguém. O homem haverá de ser condenado através das Escrituras Sagradas. A Bíblia diz: errai em não examinar as Escrituras. Quero deixar bem claro isso. Que Deus é esse que vai me condenar? Não. Você tem a liberdade de querer ou não querer. E por certo, está contido na Bíblia Sagrada a fórmula ideal para se chegar no céu. Mas o homem, em sua prepotência, em sua dureza de coração, não tem se deixado conhecer a Deus através da Bíblia. O 5. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. O 6. Ainda na leitura bíblica em classe, do Salmo 119. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. O 7. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. O 8. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Os hinos sugeridos é o 258, o 499 e o 559 da Bíblia Sagrada. A introdução, a apresentação, a conclusão e o subsídio estão contidos no plano de aula do professor, que tem na introdução a intenção de ler e compreender a Bíblia para todos nós, que será um desafio. A apresentação tem por objetivo relacionar a origem da Bíblia com a revelação divina, pontuar as evidências da autenticidade da Bíblia e apresentar a mensagem da Bíblia, a motivação. Porque o nosso casamento, a nossa família, a nossa profissão e as suas demandas éticas devem estar de acordo com a Bíblia. Porque a Bíblia é a autoridade final para nós? É uma pergunta. A Bíblia tem sido? O teu casamento, a tua vida, a tua profissão está de acordo com a Bíblia? São duas perguntas. Sugestão: apresentar uma história em que os prejuízos espirituais e morais, como consequências de a Bíblia não ter a autoridade final da vida, estejam em destaque. Se você for à escola dominical, a Bíblia contém algumas histórias deveras tristes, porque homens que começaram bem a sua trajetória, você conhece talvez assim, até na tua própria circunscrição, né? Dentro da tua convivência cotidiana, alguém que teve uma trajetória cristã belíssima, mas por motivos qualquer, por ter deixado, de fato, de observar
a completude do que a Bíblia ensina, hoje vive uma vida dissoluta. Mas vamos em frente. A conclusão da lição. Você conhece a realidade de sua classe? Você precisa conhecer como professor. Você precisa conhecer a realidade da sua classe como aluno. A lição deve ser aplicada a esta realidade. Não adianta a gente ir com muita teologia, com muita hermenêutica, com muita retórica, se a minha classe não acompanha este meu ensinamento, este meu conhecimento. Eu devo falar a língua que a minha classe entenda. É isso que a recomendação nos dá na aplicação da lição. Subsídio ao professor, mais ensinamento, algumas orientações para o professor se ater, né? Conhecer a revista que traz, trazer, por certo, alguns outros subsídios que possa corroborar para a aprendizado, mas não fugindo muito daquilo que a lição tem, ou daquilo que a lição quer ensinar, apenas para ter essa dosagem, essa medida, e junto daquilo que você trouxer, você poder, de fato, passar. Ao final do tópico, você encontrará um auxílio que dará suporte na preparação de sua aula. Então, a lição ela traz alguns suportes que é de suma importância ao professor que estará introduzindo a lição em suas respectivas salas de aula. O primeiro ponto do primeiro tópico diz o seguinte: a origem da Bíblia é a revelação divina. A palavra-chave é a autoridade. A origem da Bíblia, Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens. E nós vamos aprender isso, né? Mas no próprio Deus. A palavra é Deus. A palavra tem origem em Deus. E através de Deus, que é o Espírito Santo, o condutor do ensino, nós estaremos aprendendo sobre Deus, né? É uma concatenação de ideias, de conhecimentos. O segundo ponto do primeiro tópico, a revelação geral. Chama-se revelação geral aquela em que Deus se fez conhecer em toda parte por meio da história do universo e da natureza humana. Nós estaremos vendo durante todo o trimestre, Deus se fazendo presente na condução do homem. Deus se fazendo presente junto ao homem, lhe conduzindo, lhe orientando, lhe mostrando, dirigindo seus passos, a história da humanidade, a trajetória da humanidade. Por certo, há um condutor que nos toma. Ele mesmo diz: eu te tomo pela mão direita, né? Terceiro ponto do primeiro tópico, a revelação especial. Se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em respeito ao conhecimento acerca de Deus, a revelação especial oferece a redenção. Que redenção é essa? Quem é este Redentor? Nós haveremos de ver durante o trimestre. Sinopse do primeiro tópico: a Bíblia tem origem em Deus, este se revela na história, no universo e na humanidade, e de modo especial por meio de Cristo e das Escrituras. Segundo ponto, e o primeiro tópico do segundo ponto, as evidências da autenticidade da Bíblia. As evidências internas, a palavra autenticidade tem origem no grego, que é autenertes, como significado daquilo que é verdadeiro. Segundo ponto do segundo tópico, as evidências externas. A primeira é internas e a segunda é externas. Irmão, eu não sei. Eu não entendo quando é externa e quando... Internas é quando é de dentro.
externas é quando é para fora. Então, há essa evidência autêntica dentro da própria Bíblia e também fora da Bíblia. Compreende-se como evidência externa aquela em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas, como eu acabei de lhe dizer. A Bíblia, por si só, ela explica a Bíblia, mas há paralelo à Bíblia a história da humanidade. Os conhecimentos e as descobertas arqueológicas é um exemplo das evidências externas, né? A partir do momento que a ciência vai se evoluindo, os homens vão descobrindo, de fato Jesus nasceu, de fato existiu essa moeda, de fato existiu esse rei, vai se corroborando, se comprovando a veracidade bíblica. O terceiro ponto da lição, as mensagens da Bíblia, mas antes do terceiro ponto tem um sinopse do segundo, que diz: a Bíblia Sagrada autêntica a si mesma, tendo sua veracidade confirmada por fontes e registros históricos. Acabei de dar exemplos sobre arqueologia, a própria antropologia. A supremacia da Bíblia é o primeiro ponto do terceiro tópico, que fala da mensagem. A expressão latina sola escritura confirma que somente a Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé. Há determinadas seitas que, atrelado à Bíblia, tem um outro livro, buscam conhecimento através de uma outra revelação. Nós não queremos aqui ser antiético, porque nós não estamos tratando aqui de seita e heresia também, né? Nós não estamos tratando da veracidade bíblica, a inerrante palavra de Deus. Mas, por certo, o que nós estamos te passando vai te auxiliar, porque existe determinadas pseudo-religiões que toma como regra de fé, além da Bíblia, um outro livro, uma outra escritura, né? E foge ao que está contido na própria Bíblia Sagrada, que a Bíblia diz: aquele que aumentar ou diminuir um tio daquilo que está escrito no livro desta lei, também terá a sua parte diminuta no dia do juízo. Então, segundo ponto do terceiro tópico, que fala sobre a mensagem: o poder da palavra de Deus. O seu poder assemelha-se ao fogo que consome e purifica, bem como o martelo que desmiuça a penha. Fogo, quando de fato entra na questão, ele entra para resolver. Ou para acabar com tudo, ou para apurar. O ouro em si é colocado em grau Celsius, né, superior a 100, para que seja tirado a sua pureza. Então, a palavra de Deus, ela assemelha-se ao fogo. Terceiro ponto do terceiro tópico, o propósito da Bíblia. Nossa declaração de fé ensina que a Bíblia é a mensagem clara e objetiva, entendível, completa e amorosa palavra de Deus. É ser redundante, mas é ser objetivo. Nós estamos mostrando a você o quão é importante termos a nossa Bíblia não só como regra de fé, mas como regra de prática cotidiana. Irmão Felipe, é fácil? Por certo, não. Porque se a gente de fato quiser viver o que está contido na Bíblia, a gente vai ter que se abster de muitas coisas que hoje a gente toma como importante para a nossa vida. Sem legalismo religioso, sem interpretação ortodoxa da Bíblia, mas vivendo a Bíblia em sua pureza e eficácia. Existe tanta coisa em mim que precisa ser modificada. Como existe. Sinopse do terceiro tópico. A palavra de Deus é poderosa, autoridade infalível em matéria de fé e prática, cujo alvo principal leva-nos à redenção em Jesus Cristo. A conclusão: as Escrituras são de origem divina,
Deus se deu a conhecer por meio da história do universo, da humanidade de Cristo e das Escrituras. A história corrobora e evidencia que existe um Deus. As Escrituras corroboram e evidenciam que existe o Deus. O próprio ser humano, em sua semelhança primaz, igual a Deus, corrobora a evidência da existência de Deus. Por certo, nós queremos te convocar a fazer parte da maior escola teológica do mundo. Não perca! É o primeiro domingo! Você vai começar um ano cheio de gás, né? Animado! Eita! Eu prometi fazer diferente, Jesus, em 2022, como prometi em 2021, mas foi a doença e coisa e tal, as enfermidades, a luta, o lockdown. Mas agora as coisas estão se aclarando, né? Não estamos ainda na normalidade, mas, por certo, gradativamente, nós já temos a liberdade de cultuar a Deus com os cuidados devidos e você ficou para trás. Você regrediu espiritualmente. Mas chegou a hora e o momento de retomar a rédea da situação e dizer: Jesus, me ajuda. Jesus, eu quero ser um aluno da escola bíblica dominical. Que Deus te abençoe. Desculpe-me a minha franqueza, a minha sinceridade, mas nós estamos aqui tão somente com o intuito de querer te ajudar como servo de Deus e pegar na tua mão para que a gente possa chegar nos céus, né? Então, amados, desde já eu quero desejar a todos um feliz ano novo, a todos que haverão de nos assistir e que Deus possa continuar te abençoando durante todo este ano que se inicia e que aquilo que você não conquistou no ano que se findou, você, ou que está se findando, né? Hoje ainda é 27 de dezembro, você possa, por certo, conquistar no ano que se inicia. Querido Deus e Pai, eu te agradeço pela essa rica oportunidade. Abençoa todos aqueles que haverão de assistir esta aula. Ajuda-os, Senhor, a ser perseverantes na aprendizagem da tua palavra, serem alunos assíduos da Escola Bíblica Dominical. Tudo isso nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.